Olá, estamos aqui no Educação 360 Graus e nós vamos falar agora com o Matemática Rio. Vocês conhecem, eu tenho certeza. O Rafael Procópio, tudo bom? Tudo certo. É o professor youtuber que a gente tem mais orgulho na vida, né? Porque é um cara, celebridade no YouTube, falando de educação e de matemática ainda. Como é que você conseguiu essa proeza, Rafael? Conta pra gente o mistério. Nossa, boa pergunta, também quero saber. Não, porque falar de matemática já é uma coisa complexa. E falar de matemática para o grande público é mais difícil ainda, né? Sei lá, eu comecei, assim, é tão natural, as coisas estão acontecendo tão naturalmente, que eu não sei te dizer, assim, um momento em que, sei lá, bombou alguma coisa. Eu acho que aquele vídeo Bonde das Matemáticas deve ter sido o momento, assim, que as pessoas descobriram o canal e tudo mais. Mas, assim, falar de matemática com humor, com música, é uma coisa que está sendo bem legal. E o que é muito louco, né? Porque você tem, além disso, você tem essa coisa da pegada do humor, o que não é muito comum na área de matemática. E você ainda alia, por exemplo, a músicas que estão bombando, e especialmente funk, né? Você já teve o Bonde, já teve a Anitta, e é muito divertido. E que momento assim você percebeu que o humor era a chave para o YouTube? O humor, assim, os canais de humor são os maiores que tem no YouTube, né? E hoje em dia os canais de educação são os canais que estão crescendo e tudo mais. O YouTube está dando uma atenção especial. Tem o YouTube Edu, né, que é uma plataforma que reúne os canais educacionais. Então, se os canais de humor fazem sucesso e os canais de educação estão fazendo sucesso, então o que está fazendo sucesso é o que a gente tem que fazer, né? Logo, aliar o humor com educação está dando um gás legal. Então já é uma boa dica, né? E agora, Rafael, tem uma coisa muito interessante, que é a questão de você aliar, assim, porque assim, o YouTube Edu, por exemplo, você tem ali o humor, aliás, não tem tanto humor, tem muito material didático, aulas e tal, e não são todos que têm assim essa pegada como você tem. E a gente está aqui num evento que tem mostrado todo esse lado de mudança, de quebra de paradigma mesmo e tudo mais. Você acha que isso vai chegar também nos vídeos educacionais no YouTube? Essa mudança, essa quebra de não falar mais só de conteúdos de disciplinas, por exemplo? Olha, eu acho que já está chegando, né? Ou já está. Porque o que muda, qual é a diferença entre a aula tradicional e a aula do YouTube? O cara que vai para o YouTube, ele vai motivado, ele está pesquisando sobre aquilo, ele entra na internet especificamente para pesquisar aquele assunto. Aí eu recebo muito comentário lá no meu canal. Eu aprendi com você em 5 minutos mais do que a minha professora ensinou em 50. Aí, poxa, tá certo, mas por que acontece isso? Porque numa sala de aula, ele tem ali os amigos, ele tem muitas distrações, barulho, pessoal conversando. E para você aprender alguma coisa, você tem que ter concentração, né? Então, se não tiver concentração, não aprende. Daí o vídeo do YouTube, o cara está sozinho em casa, ele está pesquisando sobre aquele assunto, então ele quer aprender aquilo. Por isso que ele aprende muito mais rápido, e sem contar que o professor dando uma aula no YouTube, ele também não tem essas mesmas distrações, por isso que ele consegue dar uma aula que ele daria em 50, ele consegue dar em 5, 10 minutos. Que a gente muitas vezes passa numa aula 40 minutos dando esporro nos alunos, né? Então no YouTube não tem isso. E a gente tem a edição, né? Que também ajuda a diminuir o tempo do vídeo. Então, essa revolução toda na educação que o YouTube está promovendo, né? Porque é uma plataforma gratuita, as pessoas acessam e ali tem de tudo, né? Essa revolução é bem bacana e nunca... Uma coisa que me perguntam também, né? Se isso vai substituir o professor em sala de aula. Jamais. A interação do professor com o aluno em sala de aula, assim como os alunos com os próprios alunos, isso é uma coisa que não tem preço, né? Eu faço sucesso na internet hoje por quê? Porque um dia eu aprendi a dar aula com os meus alunos e também uso os meus alunos nos meus vídeos. Então, a inovação acontece, mas a sala de aula, a escola, a instituição escola jamais vai deixar de existir da maneira que a gente conhece. Talvez ela mude, né, para uma outra forma, como a gente vê aqui, né? Tem a própria Escola Gente, já na Prefeitura do Rio, lá na Rocinha, que usa um método diferente, não tem sala de aula, não tem série, as crianças aprendem no ritmo delas, né? Então, talvez mude, mas não vai deixar de existir. Assim como não vai deixar de existir o professor presencial para tirar as dúvidas, para aprofundar mais um determinado assunto. Então, o YouTube ajuda, ele é um complemento para as aulas, né? Mas as aulas tradicionais devem continuar existindo para sempre, eu acho. Agora, para finalizar, me conta aqui. Você foi um cara que ganhou aí para ser o melhor youtuber e tudo mais. Foi para Califórnia e tal, viu um monte de coisas.
Qual a dica que você dá para o professor que está afim de fazer um conteúdo para a internet e que esse conteúdo seja significativo e, ao mesmo tempo, tenha um alcance grande, como, por exemplo, o seu? Quais são as dicas principais que ele precisa ter em mente para fazer um vídeo? A primeira coisa que eu sempre falo, tem que querer e tem que botar a mão na massa. Tem gente que pergunta para mim, mas como é que você consegue? Você, por acaso, dá pouca aula? Até o ano passado, só para ter uma ideia, eu trabalhava na prefeitura, eu trabalho até hoje na Prefeitura do Rio, mas no ano passado eu tinha 2 matrículas que me tomava todas as manhãs. E além das 2 matrículas, para eu sobreviver, né, que o YouTube não me dava o meu salário, assim, não conseguia sobreviver só do YouTube, para sobreviver eu tinha que fazer uma dupla regência, que significa dobrar minha carga horária. Então eu trabalhava segunda a sexta, todos os dias, de manhã e de tarde. Eu tinha só a noite e a madrugada para fazer os vídeos. E aí as pessoas perguntavam, mas como é que você consegue? Ora, amiguinho, eu só fazia. Eu só botava a mão na massa e fazia. Chegava em casa com uma ideia na cabeça. O bom da equipe de um homem só, né, que é o caso do meu canal, é que quando a gente tem uma ideia, a gente não precisa propriamente escrever o roteiro. Eu mesmo, o meu roteiro dos meus vídeos estão sempre na minha cabeça. Eu tenho a ideia, pego a câmera, boto para gravar, ou gravo na minha mesa digitalizadora, né, gravo a tela do computador. A maioria das videoaulas são assim. E basta uma ideia. Tem uma ideia, tem a vontade de fazer, é só botar a mão na massa. Não tem que arrumar desculpa, né? Você faz e pronto. É assim que eu ia fazendo. E de acordo com a minha disponibilidade, né? Eu pego um vídeo, faço, aí eu vou ganhando experiência, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a fazer vídeos melhores, vai aprendendo com o YouTube, através dos gráficos, né, que ele disponibiliza pra gente, qual é o vídeo que retém mais a audiência, como você está trabalhando essa questão da retenção. Então, para querer fazer um canal de vídeo legal, basta fazer. Não importa a metodologia que você usa, a maneira como você dá aula, se você dá aula com música, se você dá aula no quadro, se você dá aula tradicional, se você dá aula ao ar livre. O YouTube está aí para isso, ele é democrático. Então você dá aula da maneira que você gosta de dar aula, e sempre tem aquele aluno que gosta, que prefere um professor que está no quadro explicando. Tem um aluno que prefere os vídeos que são parecidos com o do Khan, né, que é mais ou menos como que eu faço no meu canal, com a mesa digitalizadora. Tem alunos que preferem um professor que canta uma música. Lá no meu canal, inclusive, eu tento misturar tudo para poder agradar todo mundo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é só querer. Olha aí, gente. Então não tem desculpa de diário, de provas, de nada disso e muita coisa. Tá aqui o Rafael contando e o melhor youtuber aqui do Brasil. Valeu, Rafael. Valeu, obrigado. Obrigado.